Oi, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Então, gente, eu fui tomar café da manhã aqui agora, vi que não tinha pão, vou preparar aqui uma rosquinha frita, ela é bem sequinha, já fiz ela aqui bem lá no início do canal. E como eu vou fazer aqui agora, vou compartilhar com vocês, gente. Já coloco aqui numa bacia 2 ovos, 1 colher de sopa de manteiga, vou misturar com fouet. Eu vou deixar o vídeo aqui abaixo se vocês quiserem verem, né? Mas eu tô fazendo aqui bem rapidinho mesmo e mostrando pra vocês, que eu vou contar pra vocês também a história de como eu aprendi a fazer essa rosca, gente, que é deliciosa. Vou acrescentar aqui agora o leite. Vou colocar aqui também, gente, o açúcar, tá bom? E é só dar mais uma misturada. Então, pessoal, eu costumo colocar, às vezes, o açúcar, porque eu esqueci, tá bom? O açúcar antes do leite, misturo um pouco, depois acrescento o leite, mas não tem problema, gente. Essa receita é aquela receita para quando você chega uma visita em casa, você não tá com um pão nem um bolo e não quer perder tempo na cozinha, gente. Quer fazer uma coisa bem rapidinha mesmo para não passar em branco, para servir sua visita. Então, essa rosquinha aqui é perfeita. Misturou, agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Eu separei a farinha de trigo aqui na bacia, eu separei 500 gramas. Não sei se vou utilizar isso tudo. E eu gosto de peneirar a farinha. Coloquei aqui, gente, um pouco da farinha, eu vou misturar aqui com a colher de pau, tá, gente? É só ir misturando mesmo, é que eu tô fazendo assim o tripé, mas é só você ir misturando, ó. Vou misturar essa primeira etapa. Agora eu vou acrescentar mais um pouco aqui de farinha, eu gosto de acrescentando aos poucos, por conta de, dependendo da farinha, gasta até menos, tá bom? É só até dar o ponto. Ah, gente, vou colocar aqui também agora o fermento de uma vez. O fermento é aquele em pó pra bolo mesmo, tá? Ó. E vou continuar misturando aqui. Eu prefiro misturar assim até com uma colher de pau, ó. Daqui a pouquinho, se você não tiver a colher de pau, tiver só uma colher e estiver sentindo dificuldade, você começa a mexer com a mão, tá bom? Mexe com a mão e vai colocando farinha. Olha, ainda tá bem úmido, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Bom, agora eu coloquei o meio quilo que eu tinha reservado. Vamos ver se vai ser o suficiente. Vou mexer aqui agora. Agora eu já tô encontrando dificuldade, gente, pra mexer com a colher de pau. Vou botar a mão na massa aqui, tá bom? Se for necessário, difícil de mexer dentro do pote, pode botar dentro da sua pia de mármore. Eu vou colocar aqui em cima do meu tapetinho. Olha aí, gente, agora eu vou colocar a mão na massa. Não é pra sovar a massa, não, é simplesmente pra incorporar essa farinha, tá bom? E o ponto é esse aqui, ó, não é pra sovar, só pra envolver a massa bem rápido e acrescentando farinha de trigo se achar necessário, tá bom? E agora, ó, do jeito aqui, ó, já dá pra me modelar. Eu deixo sempre um pouquinho de farinha aqui, né, se precisar. Vou começar a modelar as rosquinhas. Faço assim, ó, vou enfarinhando, né, a superfície. Faço uma cobrinha, né, eu abro assim, ó, a massa. Aí agora, eu vou, como eu achei que esse aqui ficou grande, eu vou fazer a rosquinha um pouquinho menor. É só virar assim, ó. Ó, tô fazendo com uma mão só, mas pra vocês poderem ver. E colar uma na outra, tá vendo? Ó. Mais ou menos isso. Você cola uma na outra. E depois coloca um tabuleiro assim, ó, com um pouquinho de farinha pra não grudar, tá vendo? E é só isso, pessoal. É bem rapidinho. Você vai abrindo, fechando. Olha, gente, eu vou cortando, né, a massa com a faca. Aqui eu também corto assim, ó, bem pequenininho. E é só fazendo as rosquinhas. Gente, agora eu vou deixar a minha ajudante aqui, sabe? Que eu tenho ajudante, né? Eu sou chique. Vou deixar ela aqui terminando, né? Só que não, né? Que essa aqui ela tá fazendo pra ela aí, né, minha filha? Terminando de fechar a ajudinha. Essa aqui, ó. Essa é a ajudante. Gente, não repara que a gente acabou de acordar mesmo. É vida real mesmo. Aí eu expliquei pra ela ali mais ou menos. E ela vai dar continuidade e eu vou fritando essas aqui já pra gente tomar no café. Pessoal, já coloquei aqui na minha frigideira pra fritar, ó, óleo não muito quente. É igual quando faz bolinho de chuva, sonho. E vou deixar aí que eu gosto que ela fique bem douradinha, pessoal. E a história, gente, que eu tenho pra falar dessa rosquinha
É bem interessante, que eu aprendi ela a fazer com uma senhora, né? Que eu comecei a trabalhar, gente, casa de família. Se trabalhar muito nova, casa de família. E ela me ensinava a fazer, me ensinou a fazer essa rosquinha, porque lá na casa dela, vira mexe, chegava a visita. E às vezes chegava de surpresa. E aí, como era só um casal de senhores, tinha até um filho, né? Que era divorciado, que morava com eles, mas não ficava assim durante o dia em casa, né? Então eles compravam assim mais um pãozinho pros dois e pra mim também, que ficava lá. Aí toda vez que chegava assim visita de última hora, a gente fazia essa rosquinha aqui. Eles tinham os costumes diferentes também, bem legais, gente. O senhorzinho só comia café, tomava café com uma colherzinha de manteiga, manteiga mesmo dentro. Eu, a princípio, quando entrei lá, achei bem bizarro, né? Falei, eca. Aí depois de um tempo que eu fiquei lá, eu fui e experimentei, porque eles insistiam tanto para experimentar, eu experimentei, gente. E não é que é gostoso, gente, café com um pouquinho de manteiga? Claro, nada saudável, mas era gostoso, gente. Uma coisa também que não podia faltar lá era requeijão de corte, aquele requeijão mais durinho de cortar. Gente, que negócio gostoso, pessoal. Bom demais. Eu quase não vejo assim em todo lugar para comprar. E essa senhorinha, a gente aqui em casa, a gente ultimamente tá falando muito sobre salvação, né? E essa senhorinha, minha mãe já trabalhou até com ela quando era mais jovem e tal. E assim que eu quis trabalhar fora, como eu não tinha experiência em nada, minha mãe me levou lá. Minha mãe me explicou como é que ela era e tal. Tinha uma mania também de ser um pouco racista. Mas eu quis trabalhar assim mesmo, que eu já queria o meu dinheirinho, né? Queria meu dinheiro, queria poder comprar não só minhas coisas, mas também ajudar em casa, né? Que a gente vê assim, queria comprar as coisas pra casa. Minha mãe na época tava fazendo obra, então nem tão cedo ia ter dinheiro pra comprar os móveis da casa. Então eu queria ajudar também, ajudar a mobiliar a casa, ajudar as coisas. Então eu quis trabalhar. Aí, gente, essa senhorinha, minha mãe tinha falado que ela era muito racista, mas, gente, realmente ela era mesmo, gente. Se ela visse um filme que tivesse um homem negro com uma mulher branca, ela ouvia ela falando assim, meu Deus, tem cabimento isso? Onde já se viu uma menina dessa branquinha com um homem negro? E era assim que ela era quando eu cheguei lá, pessoal. Aí eu fui, o tempo foi passando, eu trabalhei um bom tempo lá. O tempo foi passando, passando. Inclusive, assim que eu tava trabalhando lá, os filhos dela já tinham me contado e tal, mas ela não sabia, mas ela já estava com câncer. Tava no estado bem avançado também. Deixa eu tirar essas aqui, gente, que olha, já tá num ponto ideal, né? Bem douradinha. Bom, gente, já tirei um pouco. E voltando aqui com vocês, gente, eu trabalhei um bom tempo lá, a gente foi se conhecendo. A princípio ela era meio assim, sei lá, desconfiada e tal. Mas aí a gente foi se conhecendo, a gente conversava muito e tal. E, gente, vocês acreditam que no final das contas eu já tinha aquele pé atrás, né? Já me precavendo. Mas no final das contas ela começou a gostar tanto de mim, gente, que chegou uma hora que ela até falou que desejaria que eu fosse filha dela. Vocês acreditam nisso? Falou, poxa, queria tanto que você fosse minha filha. Bem que sua mãe podia te dar pra mim, né? Ela falava assim, gente. E a gente saía na rua, a gente ia até os familiares dela, quando foram visitar os filhos e tal, porque já conhece, né? Ficaram impressionados como ela se apegou a mim, porque nem eles estavam acreditando nisso, né? Mas eles ao mesmo tempo também ficaram tranquilos, porque apesar dela estar doente e tal, ela tava com alguém ali, né? Que ela tava gostando e tal, eu andava com ela na rua, porque na rua ela não podia nem andar muito, mas ela não gostava de ficar muito em casa, não. Mas ela andava, porque ela ficava um pouquinho tonta, né? Ela já tinha, deixa eu ver, gente, acho que tinha 80 e poucos anos, 83 anos, alguma coisa do tipo. Eu sei que no final da vida dela, gente, ela era uma católica fervorosa mesmo. Claro, a gente que é cristão sabe, né, sobre a adoração de imagem e tudo, mas ela tinha muita fé em Deus, em Jesus e tal. Mas aí no finalzinho da vida dela, parece que esse
esse problema, né? Esse mal, né? Porque eu acho que o racismo não é nada mais que isso, né? É um mal, né? Porque a pessoa se acha inferior a outra por causa do tom de pele dela, né? Não precisa nem explicar o quanto isso não é legal, né, gente? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, né, gente? Eu tô achando que esse fogo aqui tá bem alto. Eu vou até tirar um pouquinho. Fui conversando com vocês, tô achando que ela tá fritando muito rápido. Mas enfim, eu acredito que no final da vida dela, essa parte, né, esse empecilho, né, às vezes até que afasta a vida da pessoa de Deus, né, porque é o orgulho, né, eu acredito, o orgulho de você se achar melhor que outra pessoa. Eu acho que isso foi totalmente superado, pessoal, totalmente superado, porque ela, pelas coisas que ela falava, ela superou essa questão do racismo. Eu não sei se algum negro fez algo mal pra ela, se e ela acabou generalizando, né? Eu não sei qual é a história dela, eu não sei se ela mesmo que não gostava por se achar superior, né? Por ser branca e loira, de olhos claros. Eu não sei dizer. Mas só sei que ela passou a ver, enxergar como igualdade, entendeu? Ela já, até o discurso dela já tinha mudado. E eu fiquei feliz por isso, entendeu? Eu tava relembrando que eu fui fazer a rosquinha e lembrei dela e lembrei desse detalhe. Como aqui em casa a gente tem falado muito sobre salvação. Que é um assunto, né? Salvação é um assunto pouco falado, né, gente? A gente deveria até conversar mais, né? Até blogueira, gente que se dizem cristã, não é um assunto muito falado, né? Nos dias de hoje, gente, a gente vê muito se falar, né? Até os youtubers que são cristãs, né? Não tô falando das que fazem conteúdo exclusivo, evangélico, mas as que se dizem cristãs, elas pregam muita teologia da prosperidade, né? Como hoje em dia ser cristão virou tipo assim, se você é próspero, você tem Deus. Se você não é próspero, que eu digo, né? Tem vida chique, né? Tem a casa chique. Essa é a prova, né, que as pessoas estão dizendo que não, porque Jesus falou que você ia ter uma vida com abundância. Só que a gente sabe que na realidade não é bem assim, né, pessoal? Jesus falou que nós teríamos uma vida com abundância, né? Só que prosperidade não se resume somente em dinheiro, né? E frutos, as pessoas estão tão preocupadas com as coisas do mundo que o fruto, né? O fruto da pessoa que tem a vida com Deus deixou de ser bondade, deixou de ser os verdadeiros frutos, né? E passou a ser dinheiro. Se você tem dinheiro, você é de Deus. Se você não tem, você não é de Deus. Né, gente? Hoje em dia os valores estão invertidos. Não que a pessoa que tenha dinheiro não possa ter Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa pode fazer várias coisas erradas e colocar, né, na conta de Deus o fato dela ter dinheiro. E às vezes aquele dinheiro que ela conquistou não foi nem de maneira lícita, né? Mas enfim, gente, eu não tô aqui pra falar disso. Eu tô aqui pra falar, né, sobre a gente refletir sobre as coisas que a gente precisa mudar, né? Não ficar pensando que a vida é só isso aqui, que quando a gente morrer vai acabar, porque não vai, né, gente? Ainda existe vida após a morte para quem seguir a Cristo, né? Então tem hora não, a gente tem que pensar na nossa salvação todos os dias. Todos os dias deve ser o nosso assunto principal, entendeu? Deve ser o principal assunto do nosso dia, é isso. Né, pessoal? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu lembrei dela e eu pensei nisso. Será onde ela tá agora, né? Não sei. Mas eu espero que ela tenha, né? Esteja salva. É isso que eu pensei agora. Eu vou encerrando aqui essas rosquinhas, já mostro pra vocês. Eu já escorri algumas. Se você quiser, se quiser só, você pode passar também no açúcar com canela, que fica uma delícia. Eu já mostro aqui pra vocês. Então, pessoal, olha só quantas rosquinhas renderam. Olha só, gente. Mas rende muito, sem brincadeira, deve ter sido o quê? Muito mais de 60. Porque eu não contei, porque eu fui fritando, foi escorrendo, e conforme foi esfriando, as crianças já foram se servindo. Então a gente já até comeu, tá vendo? A gente já até comeu e ainda rendeu essas aí, ó. Rende muito mesmo.
E lá eu lembro quando eu fazia, eu ia fritando, botando na baciazinha e já colocando na mesa para ele ir se servindo. E você se receber, né, sua amiga, você já pode ir fazendo e ir servindo também, gente, é bom demais, tá bom? E eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!